A Lin tá aqui, ali. Então a gente começa a apresentação de hoje com o Fred. Vamos lá, Fred. Pessoal, boa noite, primeiramente. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Eu percebi que tem muito orientador aqui presenciando essa apresentação. Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem, porque tem muita gente. Tô brincando. Não sabia que ia vir todo mundo, não. Mas, enfim. Professor, eu vou vir aqui apresentar agora, né? Uhum. Aí eu vou o quê? A tela inteira ou a janela? A tela Isso. inteira, né? E aí tá aparecendo aqui, compartilhar toda a tela. Compartilhar. Tá carregando aqui. E agora? Não deu. Não deu? Agora é só você abrir seu PowerPoint que a gente consegue ver sua tela. Aqui? Isso. Gabriel, seja bem-vindo. Mas agora vocês estão vendo meu PowerPoint. Sim. Beleza. Eu deixo na tela toda ou assim já tá bom para vocês? Tela toda. Vou ocultar. Aí. Pode colocar no modo de apresentação, isso. Beleza. Então, pessoal, vou apresentar aqui uma prévia do meu TCC. Eu já vou explicando para vocês que, obviamente, não está pronta ainda, tem várias correções a serem feitas, tanto pelo professor Rildo quanto pelo professor Luiz, mas como der essa oportunidade de apresentar, eu achei uma boa para até já ir ensaiando aí como será quando isso realmente for ter que ser feito, né? Então, vocês vão relevando algumas coisas aí, porque ainda não está completo. Então, o tema do meu TCC é Educação em Astronomia e seu papel na desconstrução da pseudociência no ensino. Em parceria com o GGP, que me ajudou muito a construir esse tema, lá com a professora Giovana no Valdemar Mundim, que ela foi uma pessoa de muita paciência e disponibilidade para mim em relação a isso. O Clube de Astronomia também, que a ideia surgiu da paixão pela astronomia, né? Então, sem o clube, e hoje eles estão aí com os representantes, a Ju, o Lucas, quero agradecer muito essa iniciativa, porque sem ela realmente não teria sido nada disso, provavelmente teria sido outra coisa. Enfim, os orientadores, né, o professor Luiz, o Rildo e a Giovana, e vamos lá. Eu coloquei por tópicos, porque aí a partir deles eu vou comentando um pouquinho sobre o que é realmente o TCC. O resumo eu quis deixar ele bem resumido mesmo, um pouquinho diferente do que está no trabalho em si. Eu até tinha perguntado para o professor Luiz ontem, tinha muita coisa, e eu tentei enxugar um pouco. Então, basicamente, o meu trabalho ele é em cima desses tópicos, né? Dificuldades do aluno em separar ciência de pseudociência e a importância da astronomia. Começou com essa inquietação que eu tive e foi muito rápido, porque se for comparar com o meu trabalho que eu ia desenvolvendo há uns 3, 4 anos já, que era de experimentação, tive uma reviravolta muito rápida, que foi quando eu entrei na sala de aula pelo estágio 3, lá no Valdemar Mundim, e comecei a dar aula de astronomia e via umas concepções equivocadas, ou quando se tinha concepção, né, sobre astronomia e algum de seus mitos, por assim dizer, né. E aí eu comecei a fazer essas discussões em uma turma do segundo ano do ensino médio,
Eu tinha conversado com a professora Giovana, eu queria fazer em mais turmas, mas essa vontade de abraçar o mundo inteiro, eu fui percebendo que não dá muito certo, a gente não tinha nem tempo para isso, né? Eu queria fazer em mais turmas, mas aí a gente entendeu que realmente não tinha. Aí eu fiquei com uma turma só. E como é de praxe, está no resumo, né? Os resultados mostravam o quão fácil é iludir o ser humano em relação a coisas ficciosas, por assim dizer, ou mal informadas. Enfim, é o que eu vou explicar durante essa apresentação. É a questão do descaso da disciplina também, né? A falta de sentido estrutural, o não conhecimento técnico mínimo dos professores das áreas relacionadas, falta de campanhas nacionais pelo tema e a não cobrança do tema no Enem, que aí também é uma dificuldade grande já que as escolas estão com seu foco aí numa prova, aí se o tema ainda não é cobrado, aí que ele não é falado mesmo, né? E aí, no final, eu identifiquei a extrema necessidade dessa área para formar uma pessoa crítica para todo um contexto, seja ele social, cultural, econômico. É claro que quando a gente está fazendo um trabalho, a gente sempre puxa para o nosso lado, né, para mostrar a importância desse trabalho para um todo, mas depois que a gente estuda mais a fundo, a gente vê que ele é realmente necessário mesmo, assim. Então, esses são os referenciais teóricos, é uma discussão que eu estou tendo há muito tempo com o Luiz, com o Hildo, questão do referencial teórico, se eu poderia colocar 3 e se realmente eles podem ser tidos como referenciais teóricos, e eles me afirmaram que sim, que é o Ronaldo Pilate, com ciência e pseudociência. Esse foi, na verdade, o último referencial a entrar no meu trabalho. O meu começou com o Carl Sagan, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios. Foi a partir dele que eu também tive essa ideia eu vi essa ligação entre o que estava na sala de aula e o que o Sagan já falava lá na década de 80. E o Educação em Astronomia, que o Hildo me apresentou também, com o Rodolfo Lang e com o Roberto Nardi. Então, meu trabalho é todo baseado nesses 3 e com algumas citações alheias também que a gente vai colocando mais para frente. Então, eu coloquei basicamente pelos tópicos que estão no meu trabalho, e começando com a Educação em Astronomia, a gente tem as concepções alternativas, conhecido como vulgar, que é o que o Lang e o Nard falam. Essas concepções alternativas, elas são, como a gente pode dizer, são visões dos alunos, de alguma forma, equivocadas ou não completas do que é conhecido sobre qualquer tema. E trazendo para a astronomia, são concepções que a gente vê por estudos e dados científicos que não condiz com a realidade, não condiz com os fatos, que aí o Lang chama de vulgar, né? Que é o aluno, desde que nasceu e com o seu crescimento, vai aprendendo e ouvindo falar sobre coisas que não são verdadeiras ou comprovadas. Eles chamam isso de concepções alternativas. Apesar de parecer, que é o que eu pensei no começo, que é um modo de pensar válido, só que diferente, só que na verdade não. Eles mostram mesmo que são concepções equivocadas, é o que eles chamam de vulgar. E dentro disso, na educação em astronomia, uma das dificuldades são os professores que recorrem somente aos livros, que muitas vezes contêm informações equivocadas, desatualizadas. Então, quando a gente está estudando, quando o professor, aqueles que resolvem falar sobre astronomia em sala de aula, eles não recorrem a muitas fontes de dados, eles vão mais no que está no livro ali, seja no fundamental ou do ensino médio. E aí, às vezes, eles pecam por procurar só uma fonte, e a gente já, como a gente vê lá na prática, lá na didática, que isso é equivocado, né? O livro didático, ele é só uma das várias fontes que a gente tem. E alguns professores, eles recorrem só a ele. Não é à toa que a maioria de nós aqui lembra do ensino médio, o professor chegando na sala de aula
e pedindo para ler uma parte do livro ou comentando dele, ele não traz outras alternativas. Então, isso aí pode induzir muito ao erro, porque os livros têm, sim, algumas coisas desatualizadas que já se conhece que não é aquilo mais, né? A falta de cuidado com a terminologia da palavra, quando eles estão explicando, quando fala de planetas, quando fala de sistema solar, rotação, translação, quando pegam certas palavras para explicar fenômenos que tem a ver com outras palavras, eles se confundem. No meu estudo sobre a educação, eu vi que isso acontece muito também. Eu, necessariamente, não dá para pegar como base, porque eu não lembro de professor falando assim de astronomia para mim no fundamental e no médio. A educação da astronomia teve um decreto de 1942 que, nesse decreto, eles estipulavam eles tiraram a astronomia como uma matéria a ser ensinada no ensino básico. Então, até então, se era levado um pouco a sério, só que a partir daí, do decreto de 42, tirou essa obrigatoriedade. Então, você foi perdendo força. E aí, com a LDB de 96, ela fala que a astronomia ela é interdisciplinar, ela é essencial, ela conversa com áreas como química, biologia e física, só que fica nesse campo, né, bonitinho das ideias, que se deve falar, mas que, na verdade, não se fala muito, né? E essa astronomia, principalmente no fundamental, ela é dada por pedagogos, e quando você está chegando ali no finalzinho do fundamental, com 7º, 8º, 9º ano, é focada mais para ciências biológicas, então sobra mais para os biólogos e professores da biologia para falar sobre. Então, o que tem de mais a acontecer é que a pessoa, isso é compreensível que não é da área de atuação dela, ela vai correr atrás de fontes como o livro, vai ficar ali e vai explicar da forma que ela entendeu, e não é necessariamente algo aprofundado da sua área. E até para a física, que a gente entra pensando que é algo muito voltado para a física, isso na verdade não acontece, né? A gente sabe muito bem que na faculdade você não tem matéria de astronomia, você tem no máximo núcleos livres, que eram antes fornecidos pela geografia, e agora a gente começou a fazer na física também. Principalmente com as iniciativas do clube, né? O professor Norton também. Então, isso é para mostrar que a astronomia ela vai sendo jogada para outros lugares. Se não é na biologia, na química, na física ou na geografia. Ela realmente não tem o seu papel principal em si mesmo dela, né? Então, a educação na astronomia, de uma forma resumida, está pautada nesses conceitos. Ela foi jogada para escanteio ao longo das décadas. As justificativas para o ensino de astronomia, bom, temos vários. Dentre eles, a apreciação e, consequentemente, o interesse público, que quando você começa a falar de astronomia, que é o que cai nesse quarto tópico também, que o olhar para dentro através da astronomia, você vê um despertar de curiosidade nos alunos. É uma coisa que é uma experiência que eu passo por ela toda vez que eu estou na sala de aula, que quando você começa a falar sobre astronomia para os alunos, você vê realmente assim o brilho no olho do aluno, aquele que nunca estudou sobre, que começa a escutar e fala não é possível, outros que já escutaram alguma coisa e começa até a sorrir fazendo pergunta e começa a bagunçar o cabelo de tão incrível que é aquela informação. Então, ela é necessária muito nesse sentido de despertar uma certa... Você vê na astronomia
algo incrível, inesperado, e é justamente por isso que me motivou, porque sempre que fala, é muito diferente você estar dando aula de física. É claro que na aula de física você também pode despertar de certas formas o interesse com experimentos, coisas do cotidiano, mas a astronomia, para mim, ela é diferenciada nesse quesito. Questão do laboratório natural, né, que você tem o céu, que é uma coisa que o professor Luiz, inclusive, me corrigiu numa parte do TCC, que eu falo que o céu ele está aí para o mundo inteiro, então todo mundo pode ter acesso, e na verdade não é exatamente assim, né? Por exemplo, você tem lugares no mundo que o céu não está acessível. Na China, por exemplo, alguns lugares da China, não sei se é toda ela, provavelmente não, são lugares muito poluídos. Então você quase não vê a luz do sol, né? Na Índia também. Ou seja, esse laboratório natural ele não é um privilégio de todos, mas é sim para a grande, gigantesca maioria, né? Mas não para todos. O olhar para dentro através da astronomia, que foi o que me despertou no começo a estudar. Quando você começa a estudar sobre astronomia, você vê principalmente questão de distância, de tempo. Você vê que a gente começa a contar, a gente começa a reduzir os números, porque é coisas tão grandes que a gente só consegue tentar imaginar como é, mas a gente não sabe de verdade porque é grande demais, é como se ficasse além da concepção. Tanto que a gente precisa de aparato tecnológico para poder tirar foto, calcular uma distância, porque é realmente inimaginável. A mente humana não consegue visualizar essas distâncias. Então, quando você olha para fora, automaticamente você começa a olhar para dentro. Na minha concepção, pelo menos, de que é tudo muito grande lá para fora. E aí a gente aqui pensar que somos únicos, somos especiais, somos detentores disso e tal, aquela coisa do egocentrismo, para mim ela vai se tornando irrelevante, porque o universo lá fora, como o Sagan fala, ele não tá nem aí para você, né? Você é só um borrão, um acidente de ótica, né? Por assim dizer, de tão pequeno que é. E a educação e popularização, né? A alfabetização científica da cultura, da desmitificação, do tratamento pedagógico de concepções alternativas, da criticidade sobre notícias midiáticas sensacionalistas e de erros conceituais em números de dados. O que isso quer dizer? Que quando você começa a ter noção básica de astronomia, que não vale só para astronomia, vale para qualquer outra matéria, isso é só uma parte do adquirir conhecimento, você começa a ficar mais crítico. Quando você conversa com pessoas que acreditam em terra plana, em extraterrestres, em homem não ir à lua, você vai começando a peneirar também, né? O tipo de bolha social que você vai tendo, que você vai vendo que aquelas pessoas ou não tiveram acesso a esse tipo de informação, ou optam por negar. Então, você vai ficando, querendo ou não, mais crítico cientificamente falando. E quando você começa a ser assim, você vai começando a olhar para as outras áreas dessa forma também. Então, por isso que eu acho que, na visão do aluno, assim, esse ponto é o mais importante, porque ele vai olhando de forma mais crítica para todo o resto, né? Seja para outras matérias também. A astronomia e seus níveis é um negócio que eu comecei a estudar com os referenciais, né, com o Land-Unard e o Pilates principalmente, é que a astronomia ela é a única área, que a gente pode dizer assim, que é muito interessante você ter alguém amador da área, né? Astronomia amadora e sua contribuição. O que isso quer dizer? Que a astronomia ela abre portas para que o amador faça contribuições extremamente importantes e sérias pro tema, né? Aqueles que observam o céu, aqueles que acham, como a gente já viu historicamente, alguma estrela ou alguma parte de um pedaço do céu, ou uma parte de uma constelação, ou cometas, meteoros, a gente vê que é extremamente contributivo o que eles fazem. Não é como se a gente tivesse
um físico amador que não estuda de física e quisesse dar contribuição para a física. Não é assim que acontece. Na química também não, na biologia também não. Então, a astronomia, ela abre portas para isso. Ela dá seja bem-vindo para essas pessoas que são apaixonados, não têm muitos recursos, não estudaram muito, mas querem contribuir. E, basicamente, foi assim que começou, né, o grupo que a gente tem na UFG. É por simplesmente você gostar, que a partir do momento se interessando mais e estudando sobre. Então, a astronomia, ela tá tanto no amador, quanto no intermediário, quanto no profissional. É experimental, né, por meio das observações. Como eu falei, o amador, ele tem seu telescópio lá na casa dele e pode fazer uma observação e descobrir algum objeto errante no céu que ninguém nunca tinha visto. Porque não são todos que têm esse tempo, que têm esse cuidado e que têm essa paixão de ficar observando, né, noites e noites, meses e meses. Então, essa contribuição amadora é relevante. Como eu falei, diferente de um químico, biólogo ou físico, o astrônomo amador tem sua importância indiscutível. Conteúdo de astronomia. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi da LDB e também em alguns artigos e com os autores, o foco é sempre em sistema solar, galáxias, história e objeto, cosmologia, céu e constelações, etc. Isso é quando fala-se sobre, né? Tem uns que ficam no máximo no sistema solar, alguns aí, assim sucessivamente, comentam um pouco sobre cada, né? É o que mostra na BNCC. A BNCC fala da interdisciplinaridade e o conhecimento profissional, né? Então, ela deixa claro essa importância da astronomia. Só que não se tem ações concretas para que seja estudado mais firme é assim, tem a prova OBF, se não me engano. Oba. Olimpíada Brasileira Oba. de Física. Não, é de Astronomia, né? Oba, exatamente. Oba. Da Giovana. Você tem a Oba, aí, só Giovana. Que como... a Giovana ela até me defende aí na hora de falar sobre isso. Assim como a maioria das provas que o MEC ou subsecretaria joga para cima da escola, a Oba é muito nas coxas. Tem menino que fica sabendo no dia, tem uns que realmente não tá nem aí. Isso porque, assim, eu e a Giovana, a gente foi avisando até meses antes, né? Depois de semanas, a gente foi avisando o tempo inteiro. Eu fiz aula resumo para ajudar os meninos, mas mesmo assim, é aquela coisa para falar que não tem nada, a gente taca isso aí. Mas eles vêm com conteúdos que não são passados em sala. Então, assim, é uma prova que o aluno não tem o conteúdo em sala de aula e manda para o aluno fazer. Então, assim, é uma bagunça, né? A questão do ensino formal, não formal e informal, segundo Lang e Nard. O ensino formal é aquele dentro da sala de aula, com os aparatos tecnológicos, né? Quando tem, com as diretrizes que devem ser passadas de como estudar e como passar. Não formal já não é no ambiente escolar, mas ainda continua sendo com o aparato da estrutura escolar, né? Seja uma viagem que se faz com alunos pela escola, ou num campo próximo, ou ver uma noite que está dentro das diretrizes escolares, sendo avisado e tal. E o informal é aquele mesmo de conversa, sem um planejamento, sem nada, discussões seja em bares ou em acampamentos, que é o que os meninos também fazem muito quando vão acampar com o clube, que não depende do aparato do ensino estatal, né? Aí vem o achismo na astronomia. Bom, por que acontece tanto achismo na astronomia? Que é o que acontece na ciência de uma forma geral. Mas na astronomia, meu Deus do céu.
você tem primeiro pouco interesse populacional. Aí eu coloquei entre parênteses, que é uma coisa que eu também discuti com o Luiz, que não significa não querer aprender. Por quê? Porque quando a gente fala de astronomia, a gente vê que depende muito da gente acender aquela faísca no aluno ou na pessoa com quem se fala. Então, a partir do momento que aquilo é colocado para a pessoa, aí ela começa a se interessar. É muito difícil você falar com alguém sobre astronomia e a pessoa não se interessar. Sério, eu já conversei com pessoas que inclusive já pararam a escola há muito tempo, então não dá para você chegar para a pessoa e falar sobre matemática, português, história, porque não se tem interesse, mas quando se fala de astronomia, eu ouvi isso há tanto tempo, é verdade, saiu tal notícia, então, a partir do momento que se apresenta isso, o interesse ali, ele é aceso. Poucos profissionais para tanta demanda, como eu falei, como você não tem professores em sala de aula de forma incisiva falando sobre o tema, o que se vai comentar é coisa do campo das ideias daquela pessoa. Então, se você não tem um professor, é a mesma coisa se o aluno não tem professor de química, de biologia, por exemplo, na escola, e ele vai começar a falar sobre biologia. Qual que é o referencial dele? Basicamente nenhum. Então, se você não tem profissionais da área falando sobre o tema, o que vai sair dali é muito achismo, né? Pouco interesse de clubes planetários e observatórios na divulgação em se envolver no ensino de astronomia. Alguns podem falar, não, mas a gente tem um clube aqui, tem outro em Goiás, aí tem outros espalhados pelo Brasil. Tem, claro que tem, mas a proporção é ridícula. É realmente ridículo, assim, de escolas de regiões para clubes e para planetários e para observatórios. A gente sabe, acho que isso é até meio redundante, que realmente, por mais que se tenha falando sobre, é muito pouco mesmo. Por exemplo, pega a gente como exemplo, na UFG não tinha isso até a gente chegar em 2015, se não me engano, 2015, né? Corrija aí, pessoal do clube, se eu estiver errado. Somando a falta de um mínimo engajamento na divulgação de astronomia em nenhum dos níveis de ensino. Então, assim, aqueles que estudam, principalmente nos observatórios nacionais mais nos observatórios mesmo, porque os planetários eles têm até campanhas de engajamento populacional, né, de fazer visitas e tal, só que muitos ficam focados só na sua pesquisa, então não tem muito aquele interesse de divulgar. E quando tem, igual está escrito aqui, não de uma divulgação em questão de nível de ensino, essa divulgação fica muito no campo de fatos isolados. Então, fala-se muito sobre coisas extremamente impressionantes e deixa aquelas lacunas entre elas, né? Então, não se tem. Por um lado, é compreensível, porque, como eu estou explicando aqui, você não tem política nacional, você não tem aquelas campanhas fortes, então, simplesmente não arrasta, sabe? E agora esse tema aqui, que eu gosto muito de falar sobre ele, não é à toa que eu coloquei ele no meio do negócio, que foi sobre ele, que quando eu cheguei na sala de aula, que eu escutava as coisas que eu escutava, eu falei, não, gente, peraí. A pseudociência, para quem não está familiarizado com a palavra ou há muito não se ouvia, que eu acredito que não seja o caso aqui, basicamente é o pseudo do grego falso, né? Então é a ciência falsa, como foi caracterizada por cientistas. De uma forma bem resumida, é a ciência falsa. O que isso significa? Aí eu coloquei umas características aqui que eu discuti muito em sala de aula com os alunos, diferenciar, que eu começava a falar com eles e eu via que antes de falar disso, eu tinha que diferenciar de ciências, não ficava parecendo a mesma coisa, aí virava bagunça, né? Ela tem uns negócios muito peculiares, por isso que ela se propaga tanto, né? Que é despertar o sentimento sublime de admiração nos dois lados. Que lados? Da ciência e da pseudociência. Aí os alunos ficam nessa, eles não sabem diferenciar o que é uma coisa da outra, para eles é uma coisa só.
até no final do projeto, do debate, ainda se tinha muita dificuldade de diferenciar essas duas coisas. Então, a pseudociência, basicamente, ela é perigosa porque ela usa do pressuposto que é científico, ela fala, é científico, só que quando ela vai argumentar, quando ela vai expor, ela não usa dos critérios básicos da ciência, que é o quê? Que é a testagem, que é o colhimento de dados, que é a repetição, que é um critério mínimo de avaliação, comparando com outros, publicando. Você não tem publicações pseudocientíficas, isso não existe. Então, ela usa dessa coisa de somos ciência, mas na hora de explicar, na hora de comprovar, não tem nada de científico. Então, ela é pseudocientífica, é uma falsa ciência. Como guiar uma vida sem o conhecimento básico? Por que eu vi a importância de falar sobre isso? Porque se você cresce acreditando em coisas pseudocientíficas, isso vai refletir para você na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Porque se você acredita em coisas que depois que você estuda, quem é da área, parece ser tão trivial não acreditar nisso, você vê certas atitudes daquelas pessoas que justificam elas terem essa atitude. Porque quando você vai conversar, quando você vai debater, vem com esses argumentos fracos e realmente de outro mundo. Então, eu acho sim que é essencial esse conhecimento básico. O papel de jornais, revistas, TV, internet, etc. São canais que, historicamente, eles também contribuem para essa pseudociência, porque pseudociência vende muito. E são... por quê? Porque são notícias sensacionalistas. Você não vê um artigo publicado cientificamente que fala... a gente tem um exemplo bem recente aí, aquela coisa lá na Antártica que falaram, que descobriram partículas que se comportavam de uma forma que a única explicação era um universo paralelo e que o tempo regredia nesse caso. Você nunca vai ver algo científico simplesmente afirmando esse tipo de coisa. Você tem colhimento de dados e você tem resultados que assemelham uma coisa na outra, deixa a probabilidade disso ser ou não. Então, quando coloca lá no jornal, universo paralelo, tempo que volta, então a pessoa vai clicar, a pessoa vai querer saber, e isso faz com que venda, isso faz com que escutem, isso faz com que assistam. Então, os jornais, revistas, todo meio de comunicação, eles não contribuem muito para aquela parcela da população que só tem acesso a eles, né? E não sabe nem como pesquisar direito. A facilidade da pseudociência é o que eu estava falando um pouquinho até então. É que, e isso eu escutando muito nos meus alunos, é que a informação, ela chega fácil, ela chega de uma maneira compreensível, muito rasa a explicação, você não precisa falar da estrutura atômica do material para explicar aquele fenômeno. Então, ela é fácil de ser propagada. Quando você vai falar de algo científico, você tem que ter um embasamento mínimo de explicar como aquele fenômeno ocorre. Então, a pessoa, a maioria não sabe como explicar e simplesmente não vai explicar, porque sabe que vai passar vergonha, né? Então, a pseudociência, ela deixa essa facilidade de ser passada de forma simples. Por isso que ela é muito fácil propagada, ela é muito mais rápida. Pseudociência versus ciência errônea. Estudando um pouquinho, eu levei esse questionamento para a sala de aula com os meninos. Eu perguntei para eles se tinha diferença entre pseudociência e ciência errônea, que aí eu tive que explicar para eles o que é ciência errônea. Aquela ciência que muitas das vezes você erra em algum dado, aí você tem que fazer, você está fazendo um experimento e fez alguma coisa, um cálculo errado no experimento,
E no começo eles acreditavam muito que era a mesma coisa. Então se eles estão errando é porque é a mesma coisa que a pseudociência, mas na verdade não é. A ciência errônea é justamente como a gente pode dizer que é o início de toda a ciência, né? A gente sempre começa errando em alguma coisa, mas é por conta desse erro que a gente vai melhorando. A pseudociência, ela não dá abertura para qualquer tipo de erro, não tem brecha, não tem lacuna, não tem nada, é isso e pronto. Você aceita, se não quiser, não aceita. Então, elas são, sim, muito diferentes. A questão da previsão do futuro, que a gente tem na ciência, como, por exemplo, previsão do tempo, eclipses, posição de planetas ou estrelas, de constelações. Então, assim, a gente é muito fortemente embasado na ciência, porque ela consegue prever esse tipo de coisa. E a pseudociência, ela não faz isso. E quando ela faz de maneira extremamente equivocada e sem nenhum embasamento científico. Esse problema pseudocientífico tem em praticamente todas as áreas. Você tem na química, com a alquimia, você tem na biologia, com criacionismo, dentre outras coisas. Você tem na física, com a Terra plana. Então, assim, é um negócio muito recorrente. As suas áreas com as suas pseudociências, não é exclusivamente da astronomia, não. O professor, de forma indireta, graduação não é igual a boa formação, breve formação continuada. Isso aqui é em relação à dificuldade que a gente tem em propagar esse estudo da astronomia, né? Que a gente vê isso na nossa formação, que o físico não estuda sobre astronomia. Você vê lá a lei de Kepler, você vê, porque, né, você tem contas a se fazer, você vai aplicar ela em outras coisas, aí, consequentemente, você vê movimentos de rotação, translação, seja em torno do Sol ou outras estrelas, mas, como eu disse, a gente não vê esse tipo de coisa na graduação. Então, o físico, e a maioria deles, grande maioria, principalmente em faculdades que não tem clube de astronomia, ele vai sair de lá sem formação em astronomia, se ele não for atrás. Realmente não vai saber explicar se ele não estudar. E isso não tem na grade, né? E é muito importante que essa formação ela seja continuada durante muito tempo, porque a formação continuada, depois que um professor sai da graduação, ela é pequena em muitos casos. Muitos casos. Então, aqueles que saem da graduação, muitos acham que não precisam mais estudar, não precisa ver mais sobre o tema. Aí, quando vai chegar na sala de aula, vai falar alguma coisa errada ou desatualizado. Isso acontece a rodo, assim. É muito fácil ver isso. Aí, dentro da pseudociência, tem 2 temas específicos que eu abordei com os meninos, que foi a minha linha, assim, para trabalhar com eles, e os 2 mais polêmicos na astronomia, na minha concepção, que um deles está aqui, que é de extraterrestres, né? Então, eu sempre perguntava para os meninos, e aí, existe extraterrestre ou não existe extraterrestre? Aí começavam as teorias conspiratórias, e tem sim. Inclusive, quando eu entrei lá numa sala de aula com a professora Giovana, se eu não me engano, na verdade, nesse dia, ela não estava comigo, ela tinha que dar aula em outra turma e não poderia me acompanhar, eu fui sozinho, era um dia, era no vespertino, com uma turma de 7º ou 8º ano, 6º, não lembro bem, eram uns menininhos, assim, de uns 11 anos, 10, 11 anos. E aí, uma aluna falou que a professora de português dela falou para eles que ela foi abduzida por extraterrestres. Aí, nesse momento, a gente fica assim, gente, se o professor, que teoricamente deveria ser aquele que passa a informação correta, afinal a gente estuda para isso, para ter um cuidado na hora de falar alguma coisa, de colocar ali uma incerteza ou não. Quando a gente escuta isso
falar que o professor falou, aí a gente fica numa sinuca de bico, a gente fala assim, meu Deus do céu, como que a pessoa pode fazer um trem desse, né? Porque é basicamente um médico que erra numa operação de forma, assim, grotesca, né? Porque às vezes, é claro que não é intencional, mas alguns parece que sim. É tipo com aquele que desliga os aparelhos para ter leite para outro. Quando um professor faz isso, na minha visão. E quando eu entrei de manhã numa turma de primeiro ano, que é o que eu vou comentar mais para frente, quando for o tópico, na verdade, acho que eu não coloquei aqui. É o professor de geografia, aí a Giovana conhece porque é do Matutim, mas eu não sei quem é, falou que o homem não tinha ido à Lua por vários argumentos, todos aqueles conspiratórios, né? Tinha gravado dentro de um lugar, questão de sombra, então assim, ainda de geografia, sabe? Já tá um pouquinho, já tá bem mais para falar um negócio desse. Aí a gente fica assim, aí realmente o menino não tem culpa, porque ele pega isso como verdade de um cara que não poderia falar isso, né? Então, enfim, questão de extraterrestres, eu fui muito baseado no livro do Sagan, né? Porque o Sagan fez esse livro do Mundo Assombrado pelos Demônios, porque na época, lá na década de 80, se não me engano, começou a ter um movimento muito forte nos Estados Unidos de casos de relatos de pessoas falando de extraterrestres. Então, estava insuportável. Ele chegou uma hora que ele se viu aquilo insuportável. Ele falou, não é possível, eu vou ter que fazer um livro e vou ter que ir em canais de TV e desmentir esse pessoal, porque o trem está ficando grave mesmo. E os norte-americanos, eles são muito fissurados nisso, muito mais que o brasileiro, porque além da população ser quase o dobro lá, nossa, mas eu tenho de fazendeiro que acredita nisso e também aquele negócio de fim do mundo, aí faz bunker, enfim. Então, eles têm muitas crenças extraterrestres. O Sagan, em sua luta contra os UFOs, né, que é Unidentified Flying Object. No inglês está ótimo, né? Mas objeto voador não identificado, né? São os UFOs. Então, ele foi basicamente o grande opositor nessa luta por essa desinformação, né? Para você ter uma noção, isso aqui é um dado do livro do Sagan, 2%, os 2% e os 100 milhões de sequestros. Tinha tanta gente falando sobre extraterrestre que se todos aqueles que falavam sobre isso realmente acontecesse, nos Estados Unidos na época teria que ter mais ou menos 100 milhões de abduções por extraterrestres, que obviamente isso nunca aconteceu. Então, assim, aqueles que relatavam, se a gente fosse fazer por forma estatística, era isso aí que ia ter de abduções. E, sabe, nunca um fato mesmo sobre isso é muito irônico, né? E aí uma coisa que o Sagan bate muito na tecla, que eu acho genial que ele faz essas comparações, que os extraterrestres eles têm um incrível desejo sexual, né? Que era a maioria dos relatos dos abduzidos, né? Pegava para ter relações sexuais com a pessoa e eles nunca apagavam a memória da pessoa, então a pessoa lembrava de tudo. Então ele põe esse questionamento: pô, mas os caras são tão evoluídos que eles precisam vir na Terra para reproduzir, e que tara é essa por sexo com seres humanos, e eles não têm tecnologia para apagar a memória depois, todo mundo lembra. Outra coisa também que ele fala muito... Fred, assim, ó, talvez até não é muito da minha praia ficar interferindo na construção do... Então, a questão porque é o seguinte, para a gente poder conversar também, né, trocar ideias com você, certo? Então, assim, se você pudesse... Assim, não é questão de acelerar, é questão de você falar, ser mais sintético e poder apresentar um pouco a questão da intervenção, para a gente poder conversar um pouco sobre... Não, né? beleza.
Beleza. Obrigado. Então, assim, ele fala do caso da Sputnik, né, que foi uma sonda enviada em 57 e que a partir dela teve muito mais relatos de alienígenas, porque, obviamente, ela estava no céu, né? Então tem essa confusão. Seguras nas plantações, que foi comprovado que tinha 2 irmãos lá que ficaram até famosos nos Estados Unidos por fazer figura, e depois eles confessaram isso. Ele questionava muito a questão as pessoas perguntavam para ele se ele acreditava sem se importar nos fatos, então eles queriam saber o que ele pensava, e não exatamente se era verdade ou não. Então ele fez umas perguntas de se os alienígenas saberiam responder, coisas como destrinchar o teorema de Fermat, responder outros tipos de inquietações físicas, e surpreendentemente os alienígenas nunca respondiam sobre isso, né? Ligação de sonhos abdutivos e traumas, que se identificou algo muito relacionado a isso, que normalmente era de pessoas que tinham passado por algo nesse sentido. E falando sobre a astrologia, eu até fiz um experimento com os meninos lá na escola, o Luiz estava até no dia, eu peguei frases de sites importantes assim para quem segue a astrologia, e eu tirei os signos de cada um. Então eu cheguei para os alunos e pedi para eles se eles conseguiriam identificar se a frase, qual seria o signo daquela frase ali. Então o que a gente viu é que cada um tinha uma visão. Falava que era touro, outro falava isso é... E eles acharam até engraçado, falavam, nossa, isso é muito de Gêmeos. O outro falava, não, isso aí é Escorpião. Então a gente via que não tem uma relação aí, porque realmente é bem aleatório, né? Questão de alinhamento de planetas também, não tem nenhuma comprovação científica de planetas com o seu jeito de ser e tal. Então, é o que eu falei aqui, eu fiz experimento com a turma e não deu em nada, porque, né? Metodologia. Eram as aulas de astronomia que eu peguei uma turma que a Giovana me forneceu no segundo ano, e a gente foi um semestre, né? Foi do meio do ano até o final. Com alguns percalços aí no percurso, que era uma vez por semana, aí caía feriado, e depois eu tive que fazer uma cirurgia, e aí eu fiquei quase um mês sem ir, e aí quando eu voltei já era o debate, então algumas coisas foram esquecidas por eles, né? Então a gente fazia aulas com análise textual e perguntas e debates. O debate final foi entre a turma em que eu ministrei aulas e uma turma aleatória que eu nunca tinha lecionado antes. Inclusive, isso aí foi uma ideia do senhor José Augusto. Ele tinha dado essa ideia na nossa aula de estágio, aí eu resolvi aplicar ela, porque seria uma boa. E o debate foi feito com 7 perguntas. Defina o que é pseudociência, o que difere ciência de pseudociência, é necessário discutir a relevância dos dois, por quê? Aparentemente se sabe mais sobre ciência do que pseudociência, por quê? É necessário combater a pseudociência, por quê? Entrando um pouco nos mitos, especificamente dos mitos envolvendo astronomia, o homem já foi à Lua, justifique seu ponto de vista. E o último, existe vida extraterrestre? Eu não interferi no debate, eu quis deixar isso somente para eles debaterem. De vez em quando eles me perguntavam, eu falei, não, gente, aqui é entre vocês. Eu só gravei, e um perguntava, o outro tentava responder, né? Então, eu coloquei 2 turmas em lados opostos, que eu ministrei a aula e que eu não ministrei. Eu lançava as perguntas do lado. E não houve interferência externa. Aí, aqui é uma análise que eu fiz do debate, mas é só mostrando que, em relação à fala deles, eu respondi usando os referenciais teóricos, né? Um pouquinho grandinho é porque eu transcrevi tudo. As conclusões, de uma forma resumida, eu tento buscar e apontar os problemas ao se ensinar astronomia, tanto quanto o professor não ter o conhecimento técnico, tanto quanto o Estado não dar essas ferramentas, tanto quanto não ser uma disciplina, essa desvalorização que a gente viu no decorrer das décadas, né? A relevância ao combate da pseudociência, que é muito importante.
Aí não falando muito da minha área, jogando, por exemplo, para a área das biológicas, que é um caso da vacina, né? Muitos não acreditam na força da vacina e aí não vacinam seus filhos, e aí já é algo que tem que ser discutido como um projeto de lei, porque prejudica o próximo, não a si mesmo, né? Mas na minha área é mais a questão de mitos mesmo sobre a astronomia, né? A importância da astronomia como conteúdo escolar para a formação de alunos mais críticos, cientificamente falando, eu acho que tinha que ser, sim, uma matéria escolar, a astronomia, porque ela é extremamente rica, muito rica nos seus detalhes e muitos experimentos extremamente simples que podem ser feitos, não precisa colocar coisa demais, não. A facilidade em iludir o ser humano com assuntos absurdos, que a gente percebeu muito ao decorrer do tema, que, nossa, cada coisa que o aluno fala, a gente pensa, nossa, acredita mesmo nisso, mas a gente para pensar que quando era criança também a gente acreditava em muita coisa, então isso é um processo com décadas e décadas, né? Não é só de um dia para o outro. Mostrar o porquê de se combater a pseudociência e diferenciá-la de ciência, para te tornar mais crítico, você saber o que é especulação e o que é científico. E, no final, é a frustração do resultado de debate não ter sido como eu idealizei, que é algo que eu fui reclamar para o Rildo, e ele me pontuou isso. O que aconteceu? No final do debate, a sensação que eu tive é que a turma que eu não tive aulas com eles, eu não discuti sobre o tema, parece que estava mais entendido as coisas em relação à pseudociência do que a turma que eu trabalhei. Eu fiquei assim, gente, mas o que aconteceu? Eu fiquei realmente frustrado. Mas aí a gente foi analisando uns pontos, né? Alguns alunos que discutiam mais e entendiam mais sobre o tema da minha turma faltaram no dia. Do outro lado, tinha alunos que já tinham iniciação científica, como a Giovana me comentou, tinha aluno que já fazia iniciação, né? Então, estava mais por dentro do conhecimento científico. E outras coisas que eu comento no meu trabalho. Essa aqui é uma foto, tá um pouquinho embaçada aí, mas é do dia que eu tirei lá. Então dá para ver um espaço aqui entre as duas turmas. Aqui do meu lado é a turma que eu fiquei com ela 6 meses, e do outro lado é a turma que a gente escolheu de forma aleatória. Os referenciais estão no começo ainda, é claro que isso aqui não é nem o começo do começo, mas eu coloquei aqui só para ter uma noção, né, que é o Pilate, o Sagan, tem o Passachoff também, que eu vi um pouquinho sobre o artigo dele. E o trabalho do Vitor também, do Vitor Barros, não sei se ele está aí agora escutando ou não, o Teatro do Oprimido, que ainda vou citar de forma melhorzinha, ele também foi muito essencial, deu para pegar muita noção sobre como ele contou a história da escola, como ele também fez um debate, então eu achei muito parecido e me ajudou muito na formação do meu trabalho, é algo de se agradecer. E é isso. Vamos abrir as perguntas e dúvidas. Valeu, gente. Fred, obrigado pela apresentação. Lembrando que está mal formado ainda, gente. Falta muita coisa. Ô, Fred, você é bom, hein, cara? Você tem amigos, hein? Puta que pariu, hein, cara? Pior que humanas é uma área que eu sempre odiei, mas depois que a gente entra na faculdade, a gente vê que é a base de tudo, não tem jeito. Fred, legal, parabéns pela apresentação e tal. É o seguinte, Okay. o que eu gosto, se só fazer uma consideração, depois a gente abre para as perguntas, certo? Eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, primeiro, que tem pessoas aqui de várias perspectivas, tem vários momentos diferentes de formação, tá certo? Então a ideia, longe eu gostaria que a gente tivesse um cuidado de respeitar a opinião das pessoas, certo? Ouvir o contraditório e assim, entender onde está cada um, certo? Então, ajudar no trabalho das pessoas.
Esse eu acho que é o grande barato da gente poder fazer as coisas avançarem, tá certo? Então, ou seja, tem que ouvir o outro, certo? Então a gente tem que ouvir. Então eu gostaria que a gente tivesse isso em mente e aí tentar organizar, ajudar a deixar o trabalho mais redondo, tá certo? Fazer ponderações. Então Sim, eu acho que é importante que a gente tome a experiência do colega, vendo do colega, como algo que a gente possa aprender com ela, tá certo? Se a gente não se permitir ouvir o diferente, respeitar o diferente, a gente não pode aprender com o outro, certo? Então eu gostaria que isso ficasse, como a gente já tem um número grande de pessoas participando, eu queria só deixar esse, esse pressuposto, assim, essa ideia de que a gente está aqui para aprender junto, certo? Aí eu passo a... Alguém quer falar? Desliga a apresentação aí, Fred. Luiz, eu quero, se eu puder. Manda bala, Veimar. Fica à vontade, Veimar. Bem, Oi. primeira coisa, eu queria agradecer o Fred, a pesquisa que ele fez e a apresentação também. Parabéns, Fred. Eu acho que foi muito desafiador, né, a proposta que você fez. E aí eu queria fazer algumas considerações. Você ainda disse que está ainda fechando, não sei se vai ser útil as minhas considerações para ti, né? Eu acho que talvez a gente trabalhar a inserção de alguma disciplina na física é um pouco complicado, porque a gente tem uma carga horária reduzida e muito conteúdo para trabalhar, e às vezes um conteúdo um pouco mecanicista, até por conta das propostas de avaliações que nós temos, como o Enem. E aí talvez eu sugiro, eu não sei se você tem esse olhar, mais no sentido de ser interdisciplinar. Então, a abordagem da astronomia, mais no sentido interdisciplinar, talvez até com outros colegas, com outros professores, né? Uma abordagem nesse sentido. E não sei se você tem esse olhar, ou se o seu foco seria esse. E aí depois, quando você fez uma roda de conversa, eu não sei, eu não entendi como é que ficou a sua análise, né? Mas talvez você... Isso para mim é que não ficou claro. Qual rigor você usou para fazer essa análise no momento da roda de conversa? Talvez uma análise de conteúdo, como alguns teóricos, como a Bardan usa, que é uma análise de conteúdo, e você pode pegar a sua entrevista e fazer uma nuvem de palavras, que o próprio Word faz isso, e as palavras que mais repetem, usando esse princípio, você começar a discutir e embasar pelos próprios autores que você está usando para discutir os resultados dessa roda de conversa. Eu pensei em usar esse jogo de palavras, inclusive com o programa que o professor Luiz tem, né? Que é aquele programa que já me mostrou algumas vezes, que ele pega as palavras mais ditas e deixa em destaque. E pode ser implementado. Agora, a questão de Eu botar não. na física, realmente Fred, a astronomia não cabe, não, porque não dá tempo. Já é curto o tempo que você tem para explicar. Eu acho que eu propunha ela como uma disciplina à parte mesmo, você colocar na grade da escola, tal, pelo menos uma vez por semana. Mas acho que isso também vale para a química e biologia. Não dá para você inserir isso lá dentro e ignorar o conteúdo que você tem, porque a gente sabe que a secretaria manda uns conteúdos e o prazo é assim, só você entrar em outra dimensão para dar tempo de fazer isso tudo. E por isso que eu falo que deveria ser mais uma matéria, aí talvez pensar como ela seria feita, mas não inserida dentro de outra, apesar de... A BNCC, talvez, com as propostas de projetos, talvez possam alinhar, né, nesse sentido. Ela pressupõe que ela conversa com muitas matérias, só que você não tem ela na grade curricular, você não tem uma certa orientação de como fazer, é tipo assim, faz aí, se vira. Bem isso mesmo. Então, perfeito. Só fazer Fred, obrigado. Só fazer uma pontuação. O software que a gente, na verdade, não é um software, né? A gente trabalha com vários softwares. Um deles faz a nuvem de palavras, que é a Mutec, né? Mas a gente trabalha com o GEF também, que é outro software. E também tem
o R também, tem outro software de análise que a gente está trabalhando, né? E tem o XLNode também, né, Gabriel? Então tem vários softwares que ajudam no tratamento de dados, né? Isso não é do Luiz, é do grupo, né? Tem várias pessoas trabalhando com coisas diferentes, né? Mais gente, mais pessoas? Quem mais gostaria? Obrigado, Neymar. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Eu tenho um carrapato aqui grudado em mim. Que não sai de perto de mim. Meu Deus do céu. O Fred estava apresentando, quero parabenizar ele. E aí me veio a lembrança da primeira vez, eu acho que eu te vi, Fred, foi numa apresentação no Noturno, né? Que vocês fizeram o Clube de Astronomia, Cecília Penha, né? Realizou lá, eu ainda trabalhava no Noturno, e aí eu lembro da gente conversar, e você me contar que já tinha trabalhado também num colégio da polícia militar, né? Aí você conversando, eu falei, nossa, acho que foi a primeira vez. Depois eu até vi o Lucas aí, e até, se ele tiver por aí, a Juliana, a esposa dele, eles me ajudaram muito numa OBA que teve uma vez, e chegou até uns certificados aqui deles de participação. Tá aqui em casa, eu guardei. Inclusive, tem que vir pegar. Aí eu o vi aí na apresentação, eu falei, nossa, olha, eu guardei o negócio. Mas em relação a algumas coisas da apresentação, né? Uma coisa que eu queria pontuar, a questão do livro, né? Quando você coloca livro, acho que seria interessante você colocar livro didático, né? Porque fica mais específico de que os professores estão ligados ali ao livro didático, ao livro que está disponível, né? Na escola, que não é um livro de astronomia, é um livro de física, que tem recortes de astronomia, pode fazer uma discussão assim. Outra coisa que eu pontuei, que eu pensei, eu não sei se você está discutindo essa questão, que é uma coisa que a gente já vem discutindo no GGP, né, tem um certo tempo, que é a história, justamente a sua história com a astronomia e a história dentro do próprio PGP, né, porque você né, um licenciando, formador muito importante do nosso PGP. Então, contar toda essa história que me remeteu justamente à lembrança desse primeiro dia. E essa questão sua de envolvimento com a astronomia também influenciou muito o Valdemar Mundim, não só a mim, mas outros professores também. E a questão é que isso foi crescendo, né? Eu não vi isso no seu trabalho, porque você está discutindo muito aquela intervenção que você fez no segundo F, né? Que não está sendo citado aí, mas é o segundo F. Mas você tem uma história, você e o Clube de Astronomia tem uma história muito importante nessa vontade que eu tinha, que era sozinha, né? E que foi crescendo. Então, muitas coisas que a gente até conversou aqui durante a sua apresentação, que são as medalhistas do 9º ano, e nós nunca tínhamos essas medalhistas, né? Isso tudo é fruto do trabalho de vocês, né? Então, assim, tudo bem, você está discutindo pontualmente essa situação da discussão da pseudociência, e eu acho que isso é um episódio da sua história, né? Eu não sei que rumo que você vai tomar nesse TCC, mas tem tantas outras histórias também que você pode inserir nesse episódio que vai fazer parte do contexto. Então, é só uma sugestão, porque vocês do clube, principalmente você, Frederico, fizeram muita coisa pelo Valdemar Mundim, né? Até pensei, será que seria interessante fazer uma entrevista, né? E aí colher alguns dados dessa entrevista? Pode pensar. Isso tem que ver o tempo também que você tem e a disposição se você quiser. Mas durante a sua apresentação eu me lembrei disso. A sua história, ela é maior do que foi essa apresentação, né? Com o segundo ano. Uma coisa que você precisa falar é que esse segundo ano, em específico, é um segundo ano muito difícil. Foi um segundo ano muito difícil. E continua um terceiro ano muito difícil. Então, assim... Nossa, Luiz. Nunca vi. Terceiro... E tem um episódio, inclusive... que foi? Isso com o Emanuel lá, aquele menino lá, não sei.
Pois é, esse menino, para vocês terem uma noção, aí, quem está ouvindo, e o próprio Luiz, ele foi expulso da escola. Por quê? Teve um episódio que ele Eu postou falei que era uma mala. foto. Pra você ter uma ideia, olha a situação. Ele postou uma foto com uma arma de brinquedo dentro da sala de aula. Justamente depois que nós tivemos um episódio no ano passado de ameaça, de atentado dentro da nossa escola. Então, assim, ele fez isso e imediatamente ele foi expulso. Então, assim, a situação desse segundo ano era um conflito gigante entre a própria sala, entre o sistema escolar, entre a própria questão de ser colégio da polícia. Ao mesmo tempo que eles tinham esse conflito... A sala se odiava, era incrível. Então, a própria sala era uma sala difícil. E a situação que você propôs gerou um certo momento, né, de alívio, vamos dizer assim. As suas aulas eram bem quistas, elas eram esperadas, né? Teve toda essa questão de saúde que você teve que resolver, foi inesperado, né? Então, foi um segundo ano muito complicado. E começou um terceiro ano nesse nível aí que eu estou contando a história. Então, é importante colocar essas condições de contorno aí, Frederico, porque não saiu como a gente deseja, porque realmente a gente não escolhe os alunos que a gente tem, né? Não, e eu estava até olhando o trabalho aqui enquanto você falava, tem o contexto social histórico que eu coloquei, que foi que eu me inspirei no do Vitor. Aí conta um pouco disso. Não conta tudo que você falou, mas eu vou acrescentar mesmo. É porque eu não coloquei no slide. Não, é porque aí também tem que ser rápido, né? Mas é só como sugestão, né? Não, mas só que é o seguinte, Giovana, você desculpa interromper, mas eu acho que uma coisa que a gente está tendo como desafio de novo, né? E a Ranieri chamou atenção no sábado, da segunda ambientalização, né? De refazer a ambientalização dos licenciandos formadores, de resgatar, de conectar o licenciando formador que está no estágio 3 e se conectar com o que está no estágio 1, que o ano passado a gente conseguiu fazer coisas, assim, graças a vocês, inclusive, mais métodos licenciados, que foi até a Rebeca. A Rebeca, antes do estágio, já começar a participar do GGP. A Natália, junto com o Gabriel, ir lá para o PGP do João Barbosa Reis. Ou seja, as pessoas conectar um com o outro. Quem está fazendo aqui hoje, por exemplo, e você salientou muito bem, Giovana, de destacar o papel da escola, do contexto da escola, né? De como que ele foi, de como ele é importante. Olha só quantos trabalhos ele falou, o Fred falou, que se conecta com o dele e estimula o trabalho dele. Torna o trabalho dele melhor, com mais profundidade, com mais qualidade, né? Ou seja, mais inventivo. É isso que ele está. Ou seja, esse é um papel importantíssimo na atividade científica, por exemplo, que é a questão da comunicação, né? Então, só para não perder o desafio. Eu tinha um medo muito grande no começo do curso, que como eu faria um TCC, mas depois que você entra no GGP, você vê que é tanta história e tanta ideia que vai ficando fácil fazer. Vai saindo, vai fluindo, sabe? Então, eu não faria um trabalho desse com a ajuda de todo mundo mesmo. Eu estaria lá no começo. Eu fiquei com de experimentação durante 3 anos, não tinha nem referencial teórico, eu nem sabia o que era. Mais alguém? Desculpa. Mas é para não perder a oportunidade, né? Só uma coisa que eu queria terminar de falar é que, Fred, você cita assim que tem pouca questão da divulgação, e até os colegas colocaram aí alguns referenciais de divulgação, acho que já está aí, né? É importante ressaltar a questão do professor Juan, né? Porque, assim, por mais que essa questão de ir à escola, muito era a escola que iria ao planetário. Então, tem uma história interessante aí do planetário, né? Então, é importante ressaltar que ele teve um papel importante também na divulgação, e tá? E que não é da universidade, nem planetário, né? Isso. E, inclusive, o Juan, ele fez vários materiais, inclusive de formação continuada, porque quando eu trabalhei com a educação à distância, tem um material que ele escreveu, inclusive, de astronomia, tá? Para licenciatura à distância. Então, ele tem trabalhos publicados. Então, muitas vezes, esse acesso mesmo da formação continuada
é questão de... Falta ainda uma conexão, eu percebo, entre a Secretaria de Educação e a própria produção aí, né? Vamos dizer assim, da universidade, assim. E são questões que são políticas, né? E às vezes elas são até, de fato, ignoradas de propósito. Então, eu acredito realmente nisso. E existe, não precisa disso, não vai gastar dinheiro com isso. Então, tu tem esse cuidado. Mas é só ressaltar, para finalizar, né? Essa questão aí do professor Juan, tá? Que teve importância aqui em Goiás. Eu não Parabéns, tá? conheço, mas ele realmente foi de grande importância. Muito bom. Passar a bola para o Zé. Manda a bala, Zé. Depois o Eugênio. Amigo Fred, parabéns pelo seu trabalho, cara. Estou muito feliz aí, de verdade. Imaginar que lá no final no início do estágio 3 você ainda estava desesperado ainda, né? E lá com a gente, com o Rildo principalmente ajudando a gente, o Rildo, o Luiz, toda a galera, né? E aí saiu alguma coisa, né? Depois de graças a Deus, você conseguiu. Dois, né? Nem fale isso. Mas eu queria perguntar para você que no processo lá que você falou lá das entrevistas, você falou que ficou um pouco decepcionado. E aí eu estava pensando, enquanto você falava, que algumas coisas, não sei se você vai discutir isso no seu trabalho, você está propondo a discutir também, que é justamente enquanto você fazia as perguntas aos alunos, eles conversavam entre si para poder passar uma resposta, alguns pesquisavam, né? Então, assim, a necessidade deles de correr atrás daquilo que você perguntava para que eles não ficassem tão atrasados nas respostas. E também a espontaneidade de outros alunos em compartilhar mesmo aquele conhecimento comum, empírico que eles tinham do dia a dia deles, né? Mesmo que seja uma pseudociência, eles também têm a coragem disso, de manifestar e se colocar como aprendiz. Você vai colocar isso como discussão ou você acha que não é necessário? Sim, porque isso faz parte da explicação de por que não foi como previsto, né? Igual eu falei, que eu estava falando com a Giovana, de um lado você tem aluno que tem bolsa de iniciação científica, do outro, uma menina que comenta muito, ela nunca prestava atenção na hora dos debates em sala de aula, mas lá decidiu que ela queria falar, talvez por aparecer para os outros. Uma que comentava muito, a Samara, né, professora, se eu não me engano o nome dela, Samara. Samira. Samira Lohane. Ela ficou com muita vergonha, sendo que na sala de aula ela respondia tudo. Então, aí no próprio gravador que eu gravei eles falando, dá para escutar o teclado do celular pesquisando enquanto eu faço a pergunta. Então, tinha muitos que pesquisavam na internet mesmo na hora do debate. Então, tem todos esses fatores aí para justificar por que não foi como esperado. E outra também, que eu acho que é o principal, 6 meses de aula, uma aula por semana, não resolve de forma nenhuma a lacuna de algo que eles aprenderam a vida inteira. A vida inteira ouvindo sobre gato passar debaixo da escada, leite com manga. Aí não vai ser em 2, 3 aulas que eles vão se convencer disso. Eles preferem ficar lá na zona deles. Na dúvida, eu vou acreditar mesmo. Você mais alguma coisa? O Fred, isso que você falou é interessante do ponto de vista também que a família... O Alisson está falando. Alisson, só um minutinho só. Assim, ó, é breve, porque é o seguinte, eu tenho uma lista de inscritos aqui, o Alisson. Bom ter você de novo aqui, viu, seu bolha. Tá? Mas assim... É só um comentário em relação ao trabalho do Fred. Então manda bala. Coisa rápida. O trabalho dele é interessante porque ele mexe não só com o aluno ali, né? Ele mexe com toda a estrutura que tem dentro da casa do aluno. Porque o aluno, querendo ou não, quando ele aprende uma coisa que vai contra a família dele, ele, querendo ou não, ele vai discutir isso em casa. Então, o Fred, o potencial de discutir a pseudociência e contra a pseudociência é importante por causa disso, porque você não atinge só o seu aluno, você atinge de tabela muitas outras pessoas.
Inclusive, esse é o exemplo que ele falou, professora Giovana, não sei se lembra, aquela menina que era a que mais falava, começou a falar de remédio e de garrafada, ela deu o exemplo da avó dela, que a avó dela, em dias de raio, a avó dela colocava, tirava uns negócios do quarto, alguma coisa assim. Tem que escutar o áudio. Eu acho que é a Giovana, ela chama Giovana também. Então, eu acho ela que é a Giovana. Dela também. Ela sentava do lado perto do Emanuel, não é? Não, contrário, do outro lado. É a... É lá? Essa aqui é Verônica, eu acho. Verônica o nome dela. Eu sei que ela nunca debatia em sala, no dia ela resolveu falar tudo. Aí esse foi o problema. Ela falou o que ela achava, ela não falou o debate em sala. Aí que eu fiquei revoltado. Eu falei, vou tirar o microfone dessa menina, não é possível. Gente, só mais um parênteses. Muito bacana, olha só que é fantástico, né? A gente aqui hoje, com toda... Tem uma coisa no trabalho seu lá, que é muito legal, você fala da questão do astrônomo amador, né? Aqui, se a gente fosse fazer um paralelo, a questão da participação da Giovana, da Sabrina, aqui do Tiago, da Aline, né? Do Alisson, de outros professores que estão, do Zé também, que já é professor, né, Zé? Então, você é professor assim, já está trabalhando lá, né? Na escola, ou seja, junto com a gente, né? Ou seja, quase que ou seja, seria um análogo, digamos assim. Então, ou seja, essa relação, né? De o Fred furando fila. Tá. Eu vou passar, mas só para deixar registrado que essa dinâmica aqui é bem diferente, né? Então, eu só queria destacar a importância que é das vozes diferentes participando para ajudar a fazer uma leitura mais rica. Eu passo a bola para o Eugênio. Só mais uma coisa. Você fala dos livros didáticos lá, mas tem a internet, né? Também divulgando as coisas. Vamos, Eugênio. Deixa eu falar um pouquinho rapidinho. Eu que sou uma voz bem diferente aí, né? Eu já dou aula e hoje também até hoje ainda não formei, né? Mas estamos no caminho. E desculpa, aí, Eugênio. Um comentário que complementa isso que o Fred trabalhou, né? Destacou, é que eu não sei, eu ainda não entendo muito bem dessa questão de terminologia, mas parece que é no documento curricular para Goiás, o ampliado, que fala DC ampliado. Esse DC ampliado, ele de Goiás, que entrou em vigor esse ano para o ensino fundamental, ele já aborda alguns temas ligados a essa questão. Por exemplo, na minha matéria de introdução à física, tem uma unidade temática que chama Terra e Universo. Aí, nisso aí, a gente trabalha composição e estrutura do sistema solar, origem das estrelas, a questão explicar a teoria do Big Bang, a possibilidade de povoar outros planetas e etc. Possibilidade de viver fora da Terra. Então, eu achei importante colocar isso. Legal, Eugênio. Oi, Eugênio, eu só queria fazer um adendo, que é o seguinte, esse documento ainda não foi regulamentado pela Secretaria de Educação. Ele é um documento de currículo que tem que ser realizado pela nossa secretaria. E ele tinha que ter sido regulamentado em janeiro e não foi, aí ficou se esperando abril. E agora nós já estamos num começo de novo ensino médio, acho que a introdução à física é 9º ano que você está trabalhando? 9º ano, né? Eu também recebi esse documento, mas você pode observar que todas as folhas estão escrito preliminar, quer dizer que ele não está em vigor ainda. Outra coisa que aconteceu, que envolve o trabalho do Fred, é que justamente nós trabalhávamos na terceira aula de física que nós tínhamos na semana. No caso do Colégio da Polícia Militar, era a física moderna, né? Por isso que nós tínhamos uma carga horária de uma aula por semana apenas. Essa uma aula nem existe mais, né? E agora nós temos realmente a astronomia como um eixo estruturante que é estabelecido dentro da BNCC. Porém, o grande documento que vai reger o nosso currículo do Estado de Goiás é esse documento que você está citando, mas ele ainda não foi efetivado, ele está em aberto ainda, né? Ele até recebeu algumas sugestões e fechou, e a gente observou que as sugestões que a gente tinha mesmo feito, como o corpo docente da nossa escola, nem tinha sido citado, então duvido que eles tenham lido,
E, então, é todo esse engodo aí, tá? Desculpa interromper de novo aí. Tchau. Uma massa de tudo. Eugênio? Lucas. Eugênio? Lucas, agora Não, bacana saber isso, Giovana. É igual eu tô falando, eu tô entrando agora nessas questões. Eu nem sabia, eu sei que tem um plano de estender, de dar uma atualização também pro ensino médio, né? Mas aí parece que isso é coisa de 2 anos, e olha lá, não sei. Mas aí eu queria fazer esse comentário. Mas obrigado pelos apontamentos aí. Bom a gente entender, né? Fantástico, essa é a ideia mesmo. Conversando, a gente vai se ouvindo e vai aprendendo um com o outro. Valeu. Muito bom essa ideia. Lucas, é isso, né? Agora é o Lucas. Lucas. Astrólogo. Galileu. Oi, gente, tudo bem? Parabéns de novo, Fred, pela sua apresentação. Foi espetacular. O projeto que você fez foi muito bom. Oi? Galileu. Oi, tá ouvindo? Estamos. Tá. O que eu queria parabenizar o Fred pelo que vocês fizeram. Foi muito legal trabalhando lá com a Giovana e conseguir fazer a distribuição da sala lá para fazer discutir pseudociência. Eu achei muito bacana. E um das pontos que eu queria acrescentar é que realmente é muito difícil trabalhar com isso. E eu acho que um dos pontos mais importantes, se você olhar para o lado da astronomia, é que é tudo muito bonito. Ninguém quer saber por que é bonito, por que é interessante. É só bonito. Então, quando a notícia estoura, ela é muito sensacionalista e muito fácil de entreter as pessoas. E se torna só isso, rasa, né? E eu acho bacana esse tipo de projeto de fazer a discussão, tentar ver o que é ciência, o que é pseudociência, juntar as crianças, os meninos, para tentar discutir isso, porque eles sim entrando em contradição ou procurando saber por que é ou não é científico, já é um crescimento crítico, né? Que é um dos pontos mais importantes que você falou, né? Não necessariamente precisa ser astronomia, mas buscar uma discussão para que eles tenham que se fortalecer criticamente para saber se algo é científico ou se não é, se algo é pertinente ou não é. Isso é muito importante para a formação. E como já foi falado, né, a gente não tem tempo de fazer isso em sala de aula. É tanta coisa que a gente tem que passar que acaba que a gente não forma uma pessoa crítica. Para mim, o maior exemplo que eu consigo enxergar é esse do professor. Você tem um professor que chega na sala de aula e passa uma informação tão equivocada dessa, você começa a questionar o quão boa foi a formação dessa pessoa ou não, porque ele ter esse tipo de pensamento é como se fosse um fio que você pudesse pegar e destrinchar, assim, e aí você vai achando pensamentos e fala dele ou dela de outras áreas que estão extremamente equivocadas. Então, para mim, é muito preocupante quando o professor chega na sala de aula e fala que foi abduzido, ou que a Terra é plana, ou que o homem não foi à Lua, porque isso não está ligado só naquela informação, está ligado em várias outras coisas, como concepção de vida da pessoa. Você fala assim, meu Deus, o que mais que esse cara pensa tão viajado assim? Legal. Gente, assim, eu gostaria já de agradecer a todo mundo. Acho que a gente pode finalizar com o Wellington, não é isso? Já pelo horário. Semana que vem, diz o Daniel vai fazer uma apresentação sobre filosofia e história da ciência, no trabalho dele. É assim, como eu falei, cada um está num nível diferente, cada um está numa etapa diferente da formação, cada um tem uma... Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para aprender. A riqueza da conversa da Giovana com o Eugênio, por exemplo, agora, que o Eugênio está começando, a Giovana já tem uma trajetória. O cara, assim, eu acho que isso é extremamente rico e tem que ser cuidado. É isso que evita, que tem condição de evitar que a gente entre em certas furadas, certo? A gente fica tensionando polos
e não faz a dialética, né? Só fica fazendo enfrentamento e não promove a superação. Então eu gostaria de passar a bola para o Wellington, entendendo que ele vai falar alguma coisa de pseudociência e os critérios. Olá, Wellington. Beleza? Parabéns, Fred, pelo trabalho. Acho muito interessante essa temática, é uma temática que me chama muita atenção. Só uma questão, você pretende fazer mestrado na área de ensino de ciência, ou na área de discutir essa questão? Como é que é? Eu pretendo, só que eu estou na dúvida ainda se eu já começo logo após ou me dedico porque eu quero meio que abrir, construir, não sei o termo certo, uma escola para que esses tipos de matérias sejam comuns, tanto astronomia, dança, teatro, não ficar só no padrão da escola. Então, eu vou ver até onde dá para dedicar aos dois, ou se primeiro eu tenho que fazer um ou outro, mas eu pretendo fazer mestrado, sim. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque o comentário que eu vou fazer agora tem mais a ver com a pesquisa futura que você pode pensar. Porque, na verdade, do ponto de vista epistemológico, existe uma delimitação uma linha muito tênue, né, no que a gente pode definir como pseudociência e ciência. Porque muitas coisas que são definidas como pseudociência na atualidade serviu de base para ser científico. Entendeu? Se você for na história da física, na história da biologia, aí você vai perceber isso nitidamente, por exemplo, né? Vamos pegar na própria astronomia, o Kepler ele era astrólogo, né? E muito do que Kepler pensou em astrologia influenciou no modelo heliocêntrico de mundo dele, né? Por exemplo, você pegar Copérnico, o modelo heliocêntrico de Copérnico, ele se baseia, na verdade, inicialmente, Copérnico teve uma inspiração, uma crença semi-religiosa. Quer dizer, não tinha nada de lógico no trabalho do Copérnico, inicialmente. A partir de uma crença semi-religiosa, que para muitas pessoas seria pseudociência. E se tornou científico depois, né? Porque Copérnico faz todo um tratamento matemático do modelo heliocêntrico. Tanto é que o modelo copernicano foi criticado porque ele foi um modelo muito mais matemático do que dados observacionais, porque Copérnico não se baseou em dados observacionais para chegar no modelo heliocêntrico, né? Ele usou dados observacionais que já existiam e partiu de um pressuposto que hoje nós consideramos como pseudociência, para chegar numa coisa que é científica. Então, existe uma linha limítrofe muito complexa entre o que é ciência e o que é pseudociência. Então, isso é uma coisa para você pensar lá no mestrado. E aí eu chamo a atenção para um outro epistemólogo que eu gosto muito, que ele vai deixar a gente um pouco mais aberto a essas questões, que é o Feyerabend. O Feyerabend vai criticar o livro do Kurtz, de 1975, que é um livro chamado Objeção à Astrologia. Nesse livro, Objeção à Astrologia, o Feyerabend critica 186 cientistas que fizeram crítica à astrologia. Né? Ou seja, por quê? Porque muitos cientistas fazem críticas apressadas com relação à astrologia. Isso não quer dizer que o Feyerabend não estava armado e não tinha uma vigilância epistemológica, no sentido de que ele também considera que a astrologia tem problemas metodológicos sérios, mas também não dá para jogar a astrologia como se fosse um nada, né? A astrologia é uma pseudociência e ciência é outra coisa, não dá para fazer isso também. Porque, se você observar, na própria Constituição, do ponto de vista epistemológico da física e das várias ciências, esses elementos que algumas pessoas consideram como pseudociência se tornaram ciência. Então, nesse livro ele faz essa crítica. Eu acho que é interessante a gente trazer essa discussão. Mas no mestrado você pode esbaldar em cima disso, né, lendo o livro do Feyerabend e tentando buscar uma ponderação né, do que é ciência e pseudociência nesse sentido. Newton, que eu digo, a sua fala, eu me identifiquei assim, quando você falou da pseudociência na sua apresentação, eu vi que a sua fala é uma fala muito popperiana, né, ainda, é uma fala muito popperiana, né, mas se você pegar outros epistemólogos e comparar essa fala... O Luiz já brincou comigo em relação a isso, né? É uma fala muito popperiana, mas é legal. Eu cito o Popper no... sim, entendi. Aí o Feyerabend foi discípulo de Popper, mas o Feyerabend depois desconstrói toda a ideia do Popper e tal, né? Posteriormente na epistemologia dele. Mas aí no mestrado é para você pensar mais sobre essa questão
que elementos pseudocientíficos se tornaram científicos, que elementos que não se tornaram. Claro que tem muita coisa de pseudociência que não tem nada a ver com ciência, mas tem muitas coisas que têm a ver com ciência, está diretamente relacionado. Então, é só para a gente pensar do ponto de vista epistemológico. O que o Popper vai falar, criticar que, epistemologicamente, essas críticas que os cientistas fazem à astrologia, por exemplo, não tem um valor muito epistemológico, é mais questões éticas e políticas envolvidas em torno da questão. Mas do ponto de vista epistemológico mesmo, não há uma justificativa séria, porque falar que a astrologia é baseada em magia, mas a ciência também, em muitas situações, iniciou como magia. Então, também não dá para dizer isso. Não dá para dizer. Então, e o Newton, assim, não é isso? E o Newton? E o Newton? Então, o próprio Newton. A maior parte da obra do Newton é teologia. 80% da obra dele foi baseada mais em teologia. Muito ligado à magia também, à alquimia. Mas o Copérnico também, ele fazia mapinha astral também nas anotações dele. Se me falha a memória. O Pilates faz uma comparação interessante para ele falar o que diferencia a pseudociência da própria religião, quando você compara com ciência. Ele fala que a pseudociência tem a questão da falseabilidade, que se tem na ciência e na pseudo não tem, e que ela tenta se aproximar da ciência sem os métodos científicos. Aí ele fala, por que a religião não é uma pseudociência? Porque ela é dogmática, só que ela não tenta se explicar por métodos científicos. Então, é como se ela ficasse no meio termo. Ela é dogmática, só que ela não usa da ciência. Aí a pseudociência, ela é dogmática e tenta usar da pseudociência. Pois é, mas existe uma linha limítrofe, né, nessas duas questões, né, que é bem complexo, porque tem elementos que a gente considera como pseudociência que se tornaram científicos, né, esse é o detalhe. Sim, tem outros que não. Realmente, por exemplo, quando você pega a mecânica quântica, por exemplo, né, as pessoas fala mais do fala de cura quântica, essa coisa. Aí sim, aí tudo bem. Aí eu diria que boa parte, não diria tudo, mas eu diria boa parte disso poderia ser considerado como pseudociência, porque tenta usar de uma linguagem científica para legitimar algo que não é científico, né? Aí já é uma outra história. Mas existem casos que a gente considera como pseudociência que poderiam também se tornar ciência, né? Então, não entendi. O Fábio ele consegue trazer né, colocar a gente um pouquinho fora do... Tirar a gente do solo, né? Quando a gente pensa nessa questão. Mas assim, você pode pensar mais no mestrado, né, mais na frente um pouco, para delimitar essas questões. E que é interessante, é um problema muito interessante para ser discutido. Eu acho bacana, muito bacana. Mas é isso. Agradeço o Wellington. Eu vou passar a palavra para a professora Cíntia. Oi, Fred, parabéns pela apresentação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Deixa eu só falar para vocês. Eu queria falar, mas depois o Wellington falou, eu criei coragem, né? O Vygotsky, eu sei que você não vai usar o Vygotsky, mas só para te tranquilizar, ele fala que as concepções científicas podem conviver com as concepções alternativas, que não tem problema. Então, se a avó faz isso, não lava cabelo, põe um negócio aqui, coitadinha da avó. A gente tem que ter paciência, porque às vezes a gente acaba desrespeitando os seres que a gente ama tanto na nossa família e que estão lá. Se eles são mais velhos que a gente, quer dizer que eles têm, né, sobreviveram acreditando naquilo. O problema da pseudociência é que a gente está no atual momento político no nosso país que está uma aberração. Então, quando eu trato isso com os meus alunos de pedagogia nas aulas de ciências, eu falo, gente, calma, eu tento de todo jeito convencer que a gente foi à Lua em 69, eu não consigo. Eu mostro, apresento a história, o primeiro foguete, não dá, não entra. Não adianta. Então, você pode ficar tranquilo que você não vai conseguir mesmo. Então, eu vejo que você fica num desespero, nessa juventude, assim, né? Desesperado. Mas, olha, você vai chegar aos 45 anos como eu e você também não vai conseguir, tá? Então, a pseudociência é muito forte mesmo. E um monte de coisa que você falou aí que não acredita, eu acredito em um monte. Então, pode ficar tranquilo que a gente pode...
eu só não sou ufóloga, porque eu não posso sair por aí. Mas olha, a ufologia sou eu mesma. Acreditar em astronauta, o Edgar Mitchell, que foi o 6º astronauta, o Paul Heller, que foi o ministro-chefe das Forças Armadas do Canadá por 27 anos, governo após governo, o Paul Heller lá, mandando na aeronáutica, na marinha e no exército. Então, eu falei, será quem daqui vai falar que acredita, né, em alienígena, né? Então, só eu mesmo para falar isso. Eu tenho que ser esposa do Luiz, né? Então, não é problema, sabe? Você vai encontrar isso mesmo. Agora, o coitado do professor que foi abduzido, judiação, né? Então, o próprio Carl Sagan, ele escreveu o livro Contato, que deu origem ao filme Contato. Mesmo ele não acreditando, ele brincou com isso, você entendeu? Então, pode pegar leve. O problema é a atual situação política do nosso país. Tem gente morrendo de sarampo, não acredita em vacina, sabe? Tá séria a coisa. O problema é que tem gente arriscando a vida por causa da pseudociência. É uma fala do Karnal que ele fala, não me preocupo com o pessoal que acha que a Terra é plana, deixa eles lá pensar. Agora o pessoal que não acredita em vacina, aí pega mesmo. Então, parabéns, só para te falar que até o Vygotsky não deve ter conseguido. Para responder uma prova, ele fala, não, você faz a concepção científica aí, responde do jeito da ciência. Mas para o senso comum, para o seu dia a dia, para a sua família, a gente tem que ter uma paciência, né? É isso. Para depois, se você pudesse, dar uma revisada antes de ficar pronto no trabalho. Você que é da educação, seria importante também. Ué, se você confiar, eu faço com todo prazer. Legal. Obrigado. Então, assim, eu vou agradecendo todo mundo, só fazer uma outra ideia que me veio à cabeça agora. Assim, então, assim, tem a questão das concepções alternativas, né? E elas não... a gente entendia ela como erradas, né? Só que eu gostei, eu acho que eu gostei eu acho que essa diferenciação do que é pseudo, de como que a concepção alternativa. A gente conversou sobre isso já, né, Fred? Sobre a tentativa de entender um pouquinho melhor como conversa, ou como que a concepção é equivocada, né? Ela favorece ou não, ela faz ponte com a pseudociência, com os conceitos que estão no universo da pseudociência. Qual que é a ponte entre esses dois universos, né? Quais são as conexões que pode fazer de linguagem, de termos, né? Ou seja, o que se aproxima mais da pseudociência, dos entendimentos da pseudociência? Aqui a concepção alternativa? Então, ou seja, me parece que se a gente... Mas isso é uma viagem, a gente vai ficar divagando. A questão é, existe um conjunto de conceitos da pseudociência e um conjunto de conceitos da ciência. E alguma coisa que a gente chama de concepção errada dos alunos. Ela joga a favor de quem, né? Então, o pessoal da área de ensino, da epistemologia, falou que ela joga um papel epistemológico dentro da própria área de ensino da construção do conceito. Mas eu acho que ela também faz conversa com coisas do universo da pseudociência, né? Então, ou seja, então realmente é muito complicado fazer a marcação, né? A gente confunde pseudociência com concepção alternativa. Então, eu acho que essa conversa é bem mais complicada mesmo, né? É complicada. Então, assim, na verdade, é bem interessante, né? Então, é complicado e é interessante. Mas é longa. E aí, eu agradeço a presença de todo mundo. Semana que vem, o Daniel ficou de apresentar vai falar sobre Bachelard, sobre a leitura dele sobre História e Filosofia da Ciência. Está começando a leitura agora. E aí a gente vai fazer a conversa com o Daniel semana que vem. Eu agradeço demais. E a gente vai sair da sala agora para vocês avaliarem, dar a nota. E lembrando que amanhã tem a defesa das 9 horas da Cauara. Verdade. Também faz parte do bolo. Ela justificou a ausência hoje, falando que está preparada para a apresentação de amanhã. Pode falar, Zé. Termina aí, Zé. Eu queria fazer uma sugestão, na verdade. Eu queria que depois a gente marcasse mais na frente, seja em julho ou seja no final de junho, a gente
os professores, formadores, compartilharem as suas experiências na pandemia. Como eles enfrentaram, como eles estão passando, sabe? Até uma maneira assim de a gente também repassar isso para os alunos formadores, né? Os licenciados formadores que estão no processo, para que, assim, é uma situação nova, mas todos nós aqui temos a aprender um com o outro, né? Eu estou fazendo de uma maneira, mas tem outros que estão fazendo de outra maneira, mas é sempre um ambiente de construir, então a gente podia pensar nisso depois. Joga essa... Lucas, quer falar, Lucas? Quer falar, Lucas? Não, o Zé, faz um favor pra gente então, meu irmão. Zezinho. Pode falar. Coloca esse comentário lá, a Giovana já balançou a cabeça lá, só concordando. Coloca esse comentário seu, fazendo um favor, lá no grupo do Zap. Os dois, no estágio e... Isso. Para a gente começar a cozinhar isso aí, de fato. Coloca esse comentário seu, lá no grupo do Zap. Os dois, no estágio e... Isso. Encerra aí para nós, Zé. Eu encerrar? Não, eu desejo a todos uma ótima semana, é sempre muito bom nos reunir, ué. Sem vocês aqui, nós não aprenderíamos nada. Saudade de todo mundo. Obrigado pela participação de todos aí. Fredão, parabéns, Fredão. Valeu, gente. Obrigado.